Irmãos, vamos agora de pé, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Todos acharam? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Outra tradução diz assim: se esperamos de Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, ou de todos os seres humanos. Podeis sentar, irmãos. Quero falar um pouquinho com vocês acerca das glórias da esperança cristã, da convicta esperança cristã. A nossa esperança em Cristo é o maior trunfo que nós temos. É a maior bênção que nós temos. É a nossa esperança em Cristo. E o versículo que nós acabamos de ler, ele é bem claro. Se você esperar de Deus, de Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis homens e mulheres dessa terra. Porque Deus não tem bênção só na terra para você. Deus não tem somente cura divina. Deus tem algo além deste mundo. Deus tem algo eterno. Deus tem algo, Deus tem um lugar, aonde a própria Bíblia diz que o ladrão não rouba, a traça não corrói, não se acaba. Deus tem um lugar melhor do que a terra para aqueles que louvam e adoram o seu santo nome. E eu quero falar sobre isso. As glórias da esperança cristã. Não somos um povo sem esperança. Não somos um povo que está perdido, sem rumo, como os que estão lá fora. Você pode estar na luta que tiver, você sabe de onde veio, você sabe o que está fazendo na terra, você sabe o tempo da terra, e você sabe para onde vai após a terra. Para o céu. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, nos fala sobre as glórias da nossa esperança. Se o irmão puder colocar ali, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e versículo 15, ou versículo 13 ao versículo 18, o faça por favor. Aonde a Bíblia é clara em nos informar que Cristo tem algo além da terra para nós. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está falando dos que já dormem em Cristo, dos que já vivem em Cristo, dos que já gozam da
glória eterna de Cristo. Não sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Não podemos nos entregar à tristeza por aqueles amados nossos que já partiu, porque eles estão em glórias eternas, melhor do que nós. Eles estão melhor do que nós, muito melhor. É a Bíblia que está dizendo, para que não vos entristeçais como os outros, o mundo. Nós temos uma certeza que após fechar os olhos aqui com Cristo, se abre na glória eterna. Não é amanhã. Não é daqui uma semana, não é daqui um mês, não fica passeando no espaço, no universo, não. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo, hoje ainda, tu estarás comigo no paraíso, hoje ainda tu saberás quem eu sou e o tamanho da minha glória. Coloca o 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, Ele é a primícia dos que dormem. Quando a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, porque o primeiro a ressuscitar foi Ele. Diga para o teu irmão: nós temos certeza que vamos ressuscitar, porque o nosso Jesus rompeu com a morte, rompeu com os grilhões da morte e ressuscitou, aleluia, e vai nos ressuscitar também. Assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Salvo não morre, vive. Ouviu? Vou dizer de novo: crente salvo não morre, ele passa dessa vida para a vida eterna. Mas nós somos tão fracos, que mesmo lendo isso, ainda ficamos em dúvida. Está dizendo aqui, ó: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Os crentes de Tessalônica estavam tristes por pensarem que os seus irmãos mortos tinham perecido. Os gregos e os romanos, nos dias de Paulo, eram desprovidos dessa esperança. Coloca aqui, Efésios 2:12. Para eles não havia nenhuma esperança para o corpo depois da morte. Em contraste com a desesperança pagã, Paulo mostra a gloriosa esperança dos santos depois da morte. Olhe lá, Efésios 2:12. Oh, Jesus é uma esperança viva. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui é para o mundo, é para aqueles que estão sem Deus, é para aqueles que não crêem na palavra, é para aqueles que não estudam a palavra. Agora essa igreja é a igreja da certeza da vida eterna, é a igreja da certeza que quando tocar a trombeta, você será tomado e vai encontrar o Senhor nos ares.
crente de verdade não quer morrer, mas se for para morrer, ele morre e parte para a glória eterna. Você não é sem esperança? Você não é mais do mundo? Você é de Cristo. Você é da família dos salvos. Você é da família dos santos eternos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Nós temos a certeza da palavra. As religiões especulam sobre o destino da alma depois da morte. Os filósofos discutem sobre a imortalidade. Os espíritas falam da comunicação com os mortos. Agora Paulo vem e diz: não, quem morre com Cristo ressuscita com Cristo. Você não vai ser reencarnado. Você não vai entrar no outro corpo. Não, irmão. Quando você ressuscitar, você não vai entrar em outro corpo, nascer em outro corpo. É o corpo do Ayalas, é o corpo do Neilton. O seu pai vai ressuscitar no corpo dele de glória. Você não vai ver outro Noé, é Noé mesmo. Você não vai ver outro Adão, é Adão mesmo. Você não vai ver outra Quênia, é a Quênia mesmo. Você não vai ver outro Jesus, porque a palavra diz: o mesmo Jesus descerá e soará a trombeta. A sua vida é eterna. A sua vida continua após o túmulo. E não é em outro corpo, é no mesmo. Porém agora num corpo que não peca mais, que não erra mais, que não tem mais dor, que não tem mais fadiga, que não tem mais sono, que não tem mais fome, que não tem mais sede. Porque o Senhor te revestirá de um corpo imortal de glória eterna. A Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição. Coloca aqui, irmão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 54. Paulo diz que o arrebatamento vai ser como, irmão? Num abrir e fechar de olhos. Podia tanto ser agora. Jesus podia arrebatar essa igreja agora. Aleluia. Eu acredito que todos os salvos, quando chegar no dia do arrebatamento, o Espírito Santo vai incendiar por dentro os salvos e nós seremos tomados dessa terra. Olha lá. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 2. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados. Diga comigo bem forte: a trombeta soará. Mais forte: a trombeta soará. E os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quantos crêem nessa palavra? O 3. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O 4. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória.
O último inimigo da sua vida a ser vencido é quem? A morte. O último inimigo, a última luta sua para ver o céu, se a trombeta não tocar até lá, é a morte. Mas a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Se você sofre com Cristo será glorificado. Se morre com Cristo será ressuscitado. O 5. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, irmão. Jesus venceu a morte, irmão. E Ele nos fará vencer também. Coloca ali, irmão, João capítulo 5, versículo 24. Acerca da segunda vinda de Cristo, a autoridade da palavra de Deus dá-nos segurança e o conforto de que precisamos. Eu já disse, vou dizer de novo: quem vai para o inferno se perde em todas as áreas. Quem vai para o inferno se perde em tudo. Quem vai para o inferno nunca mais vê pai, nunca mais vê mãe, nunca mais vê irmão. Quem vai para o inferno não tem diálogo, é um lugar de escuridão, é um lugar de trevas, é um lugar de dor, é um lugar horrível, é um lugar sem esperança, é um lugar que não tem amor, é um lugar que não tem perdão, é um lugar que não tem conserto, é um lugar que Deus não está lá. É um lugar que Jesus diz, a alma vira bicho e o fogo nunca apaga. Perde a semelhança, perde a imagem, a alma se desfaz, a alma se desfigura e o fogo nunca apaga. Então quem vai para o inferno nunca mais se vê alguém da sua família, o oposto do céu. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, ele disse: muitos virão do ocidente e vai sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos virão de todos os rincões da terra e vai abraçar Paulo, e vai abraçar Noé, e vai abraçar Adão, e vai abraçar sua mãe, e vai abraçar seu pai, e vai abraçar seus irmãos, que não será mais pai nem mãe, mas todos seremos irmãos eternamente na glória eterna. Mas você vai conhecê-los. Se vai conhecer Adão, se vai conhecer Paulo, se vai conhecer Jesus, se vai conhecer Abraão, Isaque e Jacó, eu vou te conhecer lá. Diga aí para o teu irmão: aguenta firme. A gente está indo para lá. Para de dar má nota e se firma em Deus. Olha lá. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem está falando isso aqui, irmão? Jesus. Quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para os que morreram em Cristo, já passou da morte para, eles estão em vida e vida eterna. O 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. 26: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Mais um: e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Mais um: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros, aleluia, irmão, fala comigo esse versículo, fala comigo: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão.
exaltando, glorificando, exaltando para a glória eterna. Você pode glorificar aquele que vai chamar os mortos para a eternidade. Leba cheia, o 29. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Essa igreja vai ressuscitar para a glória eterna, ou ela será transformada no arrebatamento e não provará a morte, e vamos encontrar o Senhor nos ares. Meu irmão, os mortos em Cristo ressuscitarão. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Atos 17:32 era rejeitada pelos saduceus. Mateus 22, versículo 23. Os gregos rejeitavam a ressurreição, os saduceus também. Alguém abra a Bíblia aí rapidamente, Atos 17:32, ou coloque aqui, e o outro abre Mateus 22, 23, por favor. Provando que os gregos não criam na ressurreição. Olhe lá. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Ou seja, os gregos não criam na ressurreição. Os espíritas não crêem na ressurreição. Oh, meu irmão, os islamitas não creem na ressurreição. O confucionismo não crê na ressurreição. O budismo não crê na ressurreição. Eles não crêem. O Hare Krishna não crê na ressurreição. Os Jeová, os jeovistas não crê na ressurreição. Eu nunca fui lá em Jerusalém, mas eu tenho muitos amigos que já foi lá. Eu nunca entrei no túmulo, mas eu tenho amigos que já entrou lá. Está escrito assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Mateus 22, 23. Quem achou aí, leia bem alto. Pode ler. Só o 23. Os gregos, os saduceus não criam na ressurreição. Os gregos não criam na ressurreição. Mas a igreja do Saraiva tem certeza da ressurreição. Quantos têm certeza da ressurreição? Quantos têm certeza que Jesus vai vir te buscar? Eu vou encerrar para a gente ceiar. Meu irmão, a reunião, os salvos estarão para sempre com o Senhor. Este encontro será a festa apoteótica das bodas do Cordeiro. É o dia mais esperado da igreja. Vai ser a festa mais gloriosa da igreja. Vai ser apoteótico. Vai ser o ápice da alegria e do gozo, quando a igreja for tomada e encontrar o Senhor nos ares. Você vai ver Ele como Ele é. Você vai ver Ele como Ele é. Vou falar de novo. Você vai vê-lo como Ele é. Quantos quer dar um abraço em Jesus naquele dia? Quantos quer ver o rosto glorioso de Jesus Cristo? Vai ser o encontro triunfal da igreja com seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Vamos estar com Ele e reinar com Ele pelos séculos dos séculos. A igreja então entrará na
posse do reino, desfrutará das bem-aventuranças eternas. A igreja estará no descanso de Deus, no novo céu, na nova terra, no paraíso de delícias perpétuas. Sacode o seu irmão, diga: Deus tem delícias perpétuas. Deus tem delícias perpétuas. Deus tem delícias perpétuas. Esse corpo que vai murchando, vai envelhecendo lá no céu, oh glória! Não vai ter ninguém enrugado, nem mochibento, nem velho, nem diabético, nem com coração parando. Todos seremos perfeitos de eternidade a eternidade. Você nem para dar um glória a Deus você presta, irmão. Aleluia. A igreja estará no descanso eterno de Deus, no paraíso de delícias perpétuas, na casa do Pai, na pátria celestial. Estaremos juntos com a família de Deus e jamais nos separará daquele a quem nós amamos. Nem tristeza, nem dor jamais entrarão em nosso lar eterno. Não haverá mais despedida, nem separação, nem morte. Oh, quão bendita esperança nós temos! Por mais que você queira, os seus dias é breve nessa terra. Por mais que lá no íntimo da sua mente, ele está querendo te convencer que você não vai morrer, ou que você não vai envelhecer, mas é mentira. Mas essa esperança pregada aqui, Cristo, nosso Cristo eterno, você nunca mais vai ter choro. Sabe aquele choro sozinho lá na sua casa? Sabe o dia que a tristeza invade a sua alma, a angústia? Você se sente sozinho. Você se sente abandonado. Sabe aquela depressão que te ronda? Aquela angústia na sua alma? Aquele desespero de saber que os dias estão indo e você não conseguiu muita coisa nessa terra? Se alegra, porque o Senhor te dará uma vida eterna, duradoura, uma vida que jorre por toda a eternidade. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Mais uma vez, nossa esperança é sua. De pé. O Rei dos Reis vem nos buscar. Os que vão servir a ceia, se apresente. Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da